Hoje nós vamos ministrar o Evangelho de Marcos, capítulo 7, Jesus e os mestres da lei, do versículo 1 até o versículo 23. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe: aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenaste, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Vamos seguir lendo. Vamos lá. E, chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogaram acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. E é lançado fora, ficando puras todas as comidas? E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios. Os frutos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Então Jesus estava aqui dando uma lição e apontando, para os discípulos que o que contamina o homem não é o que entra, e sim o que sai. Jesus e os mestres da lei. Jesus também deu aqui uma aula para os mestres da lei, porque Jesus é o maior professor que existiu e que existe e que sempre existirá. E é muito bom quando Jesus ele destacou vários tipos de situações, como nós lemos no Evangelho de Marcos 7:22. Então, todo tipo de maldade, de inveja, soberba, loucura, blasfêmia, engano, avareza, tudo isso está relacionado. O que sai é o que contamina, não é o que entra. Então, o homem ele fala daquilo que o coração está cheio. Então, nós devemos filtrar antes de falar. Vai falar algo? Cuidado. Pensa uma, duas ou mais vezes, para que você não venha falar coisas ruins, negativas. Então, pense antes de falar. Seja breve no ouvir, seja ouça mais e fale menos. Fale na hora certa, de maneira certa, com as pessoas certas. Do versículo 24 até o 30, uma gentia manifesta a sua fé. Então, a gente vai ver aqui essa fé desta mulher, que era gentia. Vamos ler. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom,
E entrando numa casa, não queria que alguém ou soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, sirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse sua filha um demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído. Ou seja, Jesus deu uma ordem. Jesus fez um decreto sobre a vida desta gentia em relação à sua própria filha. Jesus tem poder sobre os demônios. Ele dá a ordem, o demônio desaparece, tem que ir embora. No versículo 31 até o último versículo, que é o 37 do Evangelho de Marcos, capítulo 7, vai falar sobre a cura de um surdo gago. Olha isso, vamos ler. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galiléia pelos confins de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogava-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Jesus, ele tem poder de fazer o surdo ouvir e de fazer o mudo falar. Jesus, ele tem poder de arrancar a doença do seu corpo. Você que talvez esteja passando por algum tipo de enfermidade, entenda bem. Jesus, ele usa também os médicos, mas ele é o médico dos médicos. Creia, tenha fé. A tua fé pode te curar, a tua fé pode te libertar. A tua fé pode te salvar. Entenda bem isso. Jesus é o milagre que você precisa. Jesus pode mudar a tua história, mudar o teu cativeiro. E também, um detalhe importante, Jesus pode mudar a história de toda a sua família. Através de você, toda a sua descendência pode ser alcançada, abençoada. Eu tenho certeza que cada capítulo que nós vamos lendo, meditando, Deus vai se revelando de várias formas para cada um de nós. Para você e para mim. Para você, toda a sua família e também para mim. Entenda bem isso. Esse foi o nosso momento com a palavra. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.